Turma da Mônica. Quem nunca leu, não é mesmo? Turma da Mônica ajudou várias pessoas aqui do Brasil a aprenderem a ler, a aprender a escrever e é um marco na história brasileira. Mas a gente conhece a Turma da Mônica de hoje, onde é tudo mais infantil, onde é tudo mais family friends, não é mesmo? Mas vocês já viram como que era a Turma da Mônica dos anos 70, 80 e um pouco do comecinho do 90? Acho que não, né? E é isso que nós vamos falar neste vídeo. Os absurdos da Turma da Mônica do Antigo Testamento. Mas antes disso, bem-vindos ao mundo de Jonathan. Um mundo cheio de diversão e livre. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho se gostar do conteúdo. Agora vamos para o vídeo. Bom, primeiro tem que dar um alerta antes de começar este vídeo. Que coisas aqui vão parecer que são muito erradas, vão parecer que não era para passar em nenhum gibi, não era para passar em nenhum desenho. E sim, atualmente elas são muito erradas. Porém, na época, gente, na época isso era normal. Normal. Então, na época, as pessoas liam isso e não achavam maldade, que nem as pessoas de hoje em dia. Então, por favor, eu espero que vocês entendam isso, que na época era normal, tá bom? Então, são coisas da época. Bom, vamos começar com o pior, na minha visão, que é um episódio onde o Cebolinha tem um plano. O que sempre acontece, isso daí não é o diferencial desse episódio, não. O diferencial vocês ainda vão ver. Mas o Cebolinha tem um plano para tirar dinheiro da Mônica. Então, ele faz um show de mágica para ela assistir junto com o Cascão. Só que o Cascão tá debaixo de uma mesinha que ele traz. E aí, para cada truque que a Mônica quer ver, ela tem que pagar. Então o Cebolinha vai tirando o dinheiro dela e vai tirando o dinheiro dela, para ele poder ficar com bastante dinheiro. Esse é o plano dele. Parece que vai ser um episódio onde no final eles vão se dar mal e vai ser um episódio inocente da Turma da Mônica. Mas não se enganem, não é isso. Por causa que no último truque, o Cascão, que ele tá debaixo daquela mesinha, ele não terminou de se trocar. Então o Cebolinha dá um aperto com o pé, e aí o Cascão, que não tinha terminado de se trocar e estava pelado, ele aparece e surpreende a Mônica com o cascudo dele. Mas, meus amigos, piora. E piora muito, mas muito mesmo. Por causa que a Mônica, ela fica envergonhada, ela tampa os olhos dela, e aí o Cascão vai até ela. E aí a Mônica, ela fica zangada, né, e fala pro Cascão colocar roupa, porque ela vai bater nele. E aí o Cascão, então, se eu não colocar roupa, você não vai bater em mim. E ela, não, porque eu não quero te ver pelado, né? Aí ele fala, então não vou colocar roupa não, vou ficar pelado. Aí a Mônica fala, você tá na minha maldade, né? Então vou bater no Cebolinha, o Cebolinha tá de roupa. Só que aí o Cebolinha tira a roupa, pra Mônica não bater nele. Aí no final do episódio, quando eles acham que vai dar tudo certo e que eles não vão apanhar e vão sair com o dinheiro, a mãe deles aparece e dá uma surra neles. Vamos falar as coisas que já tá errado nesse episódio. Primeiro, a Mônica vê o cascudo do Cascão. Beleza, pode acontecer sem querer. Até aí de boa. Mas aí o Cascão decide ficar pelado. E claro, né, que eu não posso nem dizer que é as mães bater nos filhos, que hoje em dia não é mais apropriado. Mas antigamente podia. Isso muita gente sabe. Mas antigamente mãe e pai podia bater no filho. Até professor podia bater no filho. Então na época esse da mãe não era tão errado assim, né? Só que hoje em dia, as mães bater no filho já é bem mais errado. Folias no clube. Bom, neste episódio, a Mônica, ela leva a Magali para um clube onde ela é sócia. Até aí de boa, é um clube normal. E aí as duas vão para a piscina. Só que aí algo começa a beliscar a Mônica, né? Algo começa a beliscar a Mônica, mas a gente descobre que é o Cebolinha. Só que aí, na versão do desenho, o Cebolinha só fica beliscando a Mônica, beliscando a Magali, somente isso. Mas na versão do gibi, o Cebolinha, ele tira o maiô da Magali. E ele ainda fala, caraca, mano, queria ter tirado da Mônica. E aí o Cebolinha faz as duas descurtir
E aí a Magali chama a Mônica de balofo e a Mônica chama a Magali de palito. Você é tão magrinha, quem ia notar? O quê? Tá me chamando de palito? Não, é que de longe talvez pensem que você é menino. Essa foi demais. E você? Não notou que a água da piscina transbordou quando você entrou? Tá dizendo que eu sou gorda? Por que, fofa? Ainda não tinha percebido, não? Bom, esse episódio é errado por causa que o Cebolinha tira, né, a parte de cima do biquíni da Magali e a Mônica e a Magali ficam fazendo bullying uma entre a outra, o que não é legal, gente. Não façam isto, tá legal? Isso não é legal. Naquela época era bem normal, mas hoje não é legal. Então não façam isso, tá bom? Tem uma estranha no meu banheiro. Bom, neste episódio, o Cascão vai no banheiro e vê que a mãe dele tomou banho e a mãe do Cascão fica bem diferente. Até aí, de boa. Episódio da Turma da Mônica que vai ser engraçadinho. Só que aí ele conta isso pro Cebolinha, e aí o Cebolinha vai lá, né, ver a mãe do Cascão. E aí o Cebolinha fica tentando conquistar ela. O Dudu também aparece e fica apaixonadão pela mãe do Cascão. Eu não lembro se é o Cebolinha ou o Dudu que fala isso. Mas tem um momento que um dos dois chega e fala: Ô, Cascão, que tal se a gente trocasse de mãe? também tem um episódio onde o Cebolinha ele fica preocupado se o cabelo dele vai ficar sempre só com 5 fiapos. Ele reclama sobre isso com o Franjinha. O Franjinha cria uma fórmula para o cabelo do Cebolinha poder crescer. Só que essa fórmula dá errado. E aí o cabelo do Cebolinha fica igual ao cabelo da Mônica. Só que aí tem uma hora que o Cebolinha vai tomar banho. E aí, né, a mãe do Cebolinha aparece. Como que o Cebolinha tá com o cabelo da Mônica? Ela acha que é a Mônica. E aí ela fala: Ô Mônica, acabou a água também na sua casa? E aí, né, o Cebolinha ele fala: Não, mãe, sou eu aqui. Bom, eu tive que censurar também esta imagem por causa que senão o YouTube vai derrubar meu vídeo, né? Por causa que isso daí o YouTube não gosta, não. Mas na época, quando foi para o ar, foi mostrando, eles desenharam o bingolinho do Cebolinha e foi pro ar lá. Também tem um episódio que a Mônica, ela tá tomando banho, tá terminando de se secar, só que aí na sala dela tem o Cebolinha, o Cascão e mais um moleque que eu não sei quem é. E aí, a Mônica, ela tá apaixonada por esse moleque. Só que ela tem que atravessar a sala e ela não quer que os meninos vejam ela. Só que aí tem um momento que a toalha cai e aí mostrava a bunda da Mônica como se não fosse nada. E aí e aí como que a Mônica faz barulho, né? Eles ficam tentando ver. É muito estranho. Como vocês puderam notar, né, a maioria das censuras aqui é por causa de boom. Também tem episódio que o Titi tá fumando, tem episódio que aparece umas onomatopeias pra, né, dar a entender que o Cebolinha e os outros personagens estão falando palavrão. Tem pais aparecendo com chinelas, tem a Mônica, a protagonista, a personagem da Paz, que empurra um cadeirão. Tem a irmã do Cebolinha aparecendo com um martelo pra bater nele. Tem a Rosinha aparecendo pelada na frente do Chico Bento. Pois é. Como vocês puderam ver, tem coisas aí bem erradas e que eram permitidas na época. É importante deixar claro de novo. Porém, tudo isto mudou com a chegada do politicamente correto, que foi tipo uma lei que os gibis não podiam mais certas coisas, aí eles tiveram que editar algumas coisas dos gibis, editar algumas coisas dos desenhos, mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem um vídeo de eu comentando sobre o politicamente correto da Turma da Mônica, comentem aí embaixo nos comentários e aí, né, eu vou trazer para vocês. Então é isso, saindo portais, voltem para suas historinhas e falou!